capítulo de número 10, versículo de número 27. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Graças O Senhor está em nosso meio, recebendo o nosso culto e falando com cada um de nós. Aleluia, aleluia. Isaías, capítulo de número 10, versículo de número 27. Glória a Deus. Todos encontraram? E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Oremos. Amado Deus e eterno Pai, obrigado pela tua presença gloriosa e bendita em nosso meio. Obrigado, Senhor, por ter falado com cada um de nós até aqui. Em cada oportunidade, Senhor, em cada louvor entoado, em tudo ser engrandecido e reverenciado, Senhor. E neste momento, Pai, nós iremos ouvir a tua santa e bendita palavra. Fala conosco, Senhor, conforme lhe apraz. O Senhor tem a total primazia em nosso meio. Continue trabalhando em nossas vidas, nos edificando e falando conosco, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vão se assentar, irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. Meus irmãos, nesta noite eu quero vos falar sobre a unção. A unção faz a diferença. Guarde bem esse tema. A unção, ela faz a diferença. Nessa passagem, no livro do profeta Isaías, Deus está trazendo uma revelação, dando uma profecia para Israel, dizendo que a nação de Israel sofreria muito devido aos seus pecados, sua desobediência a Deus, e quais seriam as suas consequências. Em parte, essa profecia se cumpriu tanto na invasão do Império Assírio, da nação Assíria, no reino do norte de Israel, quanto depois na invasão babilônica no reino do sul, Judá. Só que o ápice desta profecia, lembrando que a palavra de Deus ela não volta vazia, e o que era no passado é no presente, o Senhor estava dizendo que Israel sofreria as consequências todas as vezes que virasse as costas para a vontade do Senhor e começasse a andar conforme os seus próprios caminhos, seus próprios pensamentos, conforme achava que era certo. E Deus diz aqui que teria um jugo sobre ele, um peso sobre esta nação, sobre Israel, como consequência dos seus pecados. Porém, no versículo 27 do capítulo 10, tem uma promessa aqui de vitória, há uma promessa aqui de restauração, há uma promessa de libertação, há uma promessa de renovo, porque Deus também revela através do profeta que depois de grandes sofrimentos, a nação de Israel, o povo de Deus, se voltaria para o Senhor novamente, e Deus vai tirar dos seus ombros o jugo, todo o peso que está sobre o seu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. O maior pecado de Israel até hoje não foi idolatria, não foram todos os pecados descritos no Antigo Testamento. O maior pecado de Israel até hoje foi rejeitar o seu Salvador, o Messias que tanto eles esperavam,
E quando ele veio e habitou entre nós, o Emanuel, Deus conosco, Israel, que foi a nação escolhida por Deus, para nela gerar o Salvador e ser uma bênção para o mundo, eles rejeitaram o Filho de Deus. E hoje, Israel tem um jugo no seu pescoço, um peso espiritual muito grande sobre aquela nação. Israel vive hoje uma das partes da visão do profeta Ezequiel. A Bíblia diz que Deus deu uma visão para Ezequiel no vale de ossos secos. E perguntou: o que vês, Ezequiel? Ele falou: Senhor, eu vejo um grande vale e cheio de ossos secos, espalhados, tudo misturado. Ele fala assim: porventura poderá ter vida esses ossos? Ezequiel, no temor do Senhor, disse: tu sabes, ó Senhor, tu sabes. Então veio a palavra do Senhor a Ezequiel e disse: profetiza ao filho do homem e diga ao Espírito: venha, assopre sobre estes ossos secos. E o Espírito do Senhor veio dos quatro cantos da terra e assoprou aquele vale. E a Bíblia diz que juntou osso com osso, parte com parte. Louvado seja o nome do Senhor. E foi formando o corpo daqueles homens, daqueles soldados, nervos, carne, músculos, a pele sobre. Só que a Bíblia diz que eles estavam sem vida. Guarde uma coisa: a nação de Israel já teve vida, mas devido à sua desobediência, aos seus pecados, ela foi definhando espiritualmente, foi secando, foi morrendo, ao ponto de quando Deus diz ossos secos, é que não tinha nem tutano mais no meio dos ossos, estava sequíssimo, sem nenhuma possibilidade de vida. Israel, quando rejeitou Jesus, estava definhando espiritualmente, mas assinou o seu óbito. Israel, da época de Jesus até 1948, esteve como ossos secos e espalhados por todo o mundo, igualzinho a visão de Ezequiel, sem forma. Israel não era mais uma nação, era um povo judeu dentro de um monte de nações espalhadas. E o pouco que sobrou em Israel já não era Israel, era boa parte da Palestina. Os palestinos fazem uma mistura de povos lá, querendo dominar a terra de Israel. Israel ficou um povo sem terra, um povo sem uma identidade entre as nações. Tinha sim, pela história, pela promessa e pela Bíblia. Só que Israel se tornou um vale de ossos secos. É sério isso aqui. A nossa vida é feita de decisões. O que eu decido hoje reflete amanhã. Como já foi falado aqui, começa nos pensamentos, que mexe com o meu sentimento, que mexe com o meu caráter. E caráter tem a ver com ações e reações e posicionamento nessa terra. Aquilo que eu sou de acordo com as circunstâncias, com a vida que me serve. Caráter. O que eu decido hoje, positivo ou negativo, é o que eu vou colher amanhã, positivo ou negativo. Assim foi Israel, que optou em desobedecer deliberadamente a palavra do Senhor, tendo consciência do que estavam fazendo. E quando veio o Messias, como o Messias não veio nos moldes deles, porque às vezes nós só falamos assim, é de Deus se for ABC, nós que moldamos, quem molda é Deus, Ele é o mesmo. Ele não é o que eu acho que é de Deus, não, é o que Ele diz que é. Ele prova pela sua palavra, Ele prova pelos seus sinais. Jesus Cristo veio e provou que era o Messias, mas infelizmente Israel rejeitou. Ficou espalhado pelo mundo no ano 70 depois de Cristo. Os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo, espalhou quem ficou vivo, porque milhares morreram. Os judeus por toda a face da terra, se tornou um vale de ossos secos.
Mas tinha uma promessa. Deus disse para o profeta: diga ao Espírito, assopra sobre eles. E em 1948, o Espírito do Senhor assoprou sobre a nação de Israel, de 47 para 48, e ela se formou novamente. Dá para ver o exército agora. Dá para ver, não são ossos secos, é formado, tem estrutura, tem forma. Só estão mortos. Israel até hoje está morto espiritualmente. Clama o Messias que já veio e voltará, mas não o Messias Jesus, um outro Messias. Mas a Bíblia diz, segundo a palavra do Senhor, que no final da grande tribulação, por Israel estiver em grande aflição e buscando o Messias, vem nos salvar, tem misericórdia, verão um sinal nas nuvens do céu, e Jesus Cristo virá com poder e grande glória, com a sua igreja, com os seus santos descendo. Todo olho verá. E quando olharem para cima, que vai ser o refúgio, o escape, a salvação dos judeus, eles verão um ser resplandecente, com todo poder e glória, com as suas mãos e os seus pés traspassados. Vai se cumprir a profecia de Zacarias, capítulo 2, versículo 10, diz assim: e olharão para mim a quem traspassaram, e será derramado sobre eles o Espírito de graça, o Espírito do Senhor será derramado sobre todo Israel, e todo Israel será salvo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí vai se cumprir o término da visão do profeta Ezequiel, quando Deus diz: Ezequiel profetiza, diga ao Espírito, assopra sobre esses corpos, para que tenha vida. E a Bíblia diz que o Espírito veio e soprou, e eles se tornaram em pé, formando um grande exército, o exército do Deus vivo. Esta promessa vai se cumprir. Nós estamos vendo passo a passo o cumprimento. Porém, isso é para que você entenda que a Bíblia diz que esse peso que tem espiritual sobre Israel será despedaçado por causa da unção. O que é unção? A unção é o derramamento e a atuação do Espírito Santo sobre aqueles que creem. Isso é unção. A Bíblia diz que no final da grande tribulação, quando acreditarem em Jesus e disserem: Jesus é o Senhor, é o Messias, o Espírito Santo será derramado sobre eles. E quando for derramado o Espírito sobre eles, todo o peso espiritual será despedaçado. Entenda isso. Todo crente, toda pessoa que se converte a Jesus, no momento da sua conversão, o Espírito Santo que estava atuando fora, convencendo aquela pessoa para se converter a Jesus, a partir daquele exato momento, entra na pessoa, a unção de Deus entra na vida daquela pessoa e começa uma transformação sobrenatural. Louvado seja o nome do Senhor. Todo jugo do pecado, todo jugo da incredulidade, do sofrimento deste mundo é despedaçado pela unção do Espírito Santo de Deus que está aqui em nosso meio. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, Deus quer nos encher cada vez mais da sua unção. Um dos símbolos do Espírito Santo é o óleo, conhecido como o óleo da unção. Quando no Antigo Testamento ia se consagrar reis, profetas e sacerdotes, uma autoridade eclesiástica dada por Deus ia até aquela pessoa que seria consagrada com óleo e derramava o óleo sobre a cabeça daquela pessoa, e todos entendiam que era o símbolo do derramamento do Espírito Santo, enchendo aquela pessoa para a capacitar, porque a obra de Deus é sobrenatural. Não tem como fazer a obra de Deus sem o Espírito Santo, é impossível, porque é espiritual e sobrenatural. Então quando se fala unção, você coloca como sinônimo de capacitação. Mas quem capacita? O Espírito Santo, porque Ele é a própria unção. Busque mais o Espírito de Deus.
Jesus tinha a plenitude do Espírito. Jesus era 100% cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Tudo que Jesus fazia, Ele não fazia pela sua pessoa divina. Não, o Filho de Deus, porque Ele se limitou à humanidade. Tudo que Ele fazia, Ele dizia: eu faço pelo Espírito do Senhor. Expulso os demônios pelo Espírito Santo. Curava pelo Espírito Santo. Por isso que antes de ir ao céu, Ele soprou sobre a igreja e disse: recebei o Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele que sustenta-nos no momento de dificuldade e fraqueza. Ele que guia os nossos passos. É o Espírito que nos guia. É Ele chamado Espírito Consolador, que nos consola no momento de angústia, de aflição, de tristeza. O Espírito Santo está aqui para alegrar corações essa noite, para consolar a nossa alma. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. É o Espírito de Cristo que está conosco. Vou repetir: a unção faz a diferença. Não perca esta unção. O dia que Saul começou a desobedecer a Deus, Deus falava fazer uma coisa, ele fazia outra. Deus mandava fazer uma coisa, ele fazia outra, e pior. Sabe o que mais deixa Deus entristecido e talvez irado? Não é nem tanto em si o erro, que Ele sabe que nós somos falhos, suscetíveis ao erro. O que mais deixa Deus indignado é quando nós não admitimos que cometemos aquele erro, sabendo que é erro. Deus não tolera. Deus mandava Saul executar a sua obra. Ele fazia em partes e em parte ele se equivocava. Quando Samuel ia corrigi-lo, ele nunca se humilhava como Davi, falou: oh, pequei. Não. Ele sempre procurava achar o culpado que fosse ele. A mesma coisa que fez Adão e Eva no Éden. O que aconteceu, Adão? Foi a mulher. Mulher, o que aconteceu? Foi a serpente. Não admite jogar culpa para os outros. Deus não tolera isso. É o princípio da queda. E a Bíblia diz: não extingais o Espírito do Senhor. Como que faz para extinguir o Espírito Santo? Ser teimoso. A Bíblia diz assim: não endureçais o vosso coração ao Espírito de Cristo, como vossos pais. Quem? Lá de Israel, no meio do deserto, que endureceu a sua cerviz e morreram no deserto e não entraram na terra prometida. Irmãos, nessa minha jornada na igreja, servindo o Senhor, infelizmente, eu já vi muitos soldados tombando, sentido espiritual, porque começaram a extinguir o Espírito Santo da sua vida. Sabe como? Pecando, se rebelando, não aceitando que estava errado, querendo justificar o seu erro de todas as formas, até que o Espírito Santo se retirou. E quando o Espírito se retira, um demônio começa a atuar. É sério, não é, Deus? É seríssimo. Em nome de Jesus, que o Espírito do Senhor que está em nosso meio nesta noite, que eu creio, irmãos, que está sendo derramado sobre a minha e a tua vida nesta noite, não somente para encher, mas para transportar a sua unção, a sua presença sobre as nossas vidas, para que eu e você possamos ter vigor para continuar caminhando. Como Deus já falou conosco aqui, Deus nos faz vencedores. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Permita e busque, almeje e dê a devida liberdade para o Espírito de Cristo a cada momento, a cada dia te encher cada vez mais. Nós só temos a ganhar com isso. É maravilhoso, é sobrenatural, é mais intimidade com Ele, são mais resultados que nos fortalece para ficarmos cada vez mais edificados na rocha que é Cristo. Todos os dias eu oro pela igreja e digo: Deus, nos ajuda, Senhor, a viver os teus princípios. Nós temos como lema que não é nosso,
de Deus, que possamos viver cheios do Teu amor, que possamos viver em santidade, que possamos viver com respeito, com reverência a Ti, respeito entre nós, que haja um respeito à liderança, que haja um respeito mútuo entre todos, e da Tua santa paz, que excede todo o entendimento, a paz do Senhor Jesus, que sejamos cada vez mais, ó Deus, uma igreja pautada na Tua palavra, uma igreja de oração e consagração, e uma igreja de verdadeiros adoradores, que adorem em espírito e em verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Esta é a vontade de Deus, mas nós só vamos conseguir viver desta forma se o Espírito Santo nos encher, nos capacitar, nos ungir cada vez mais e mais. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, a partir da conversão, o crente começa a ser ungido por Deus. Só que, esta unção é gradativa. Se você vê, por exemplo, a vida de Davi, ele foi ungido rei sobre Israel pelo profeta Samuel, na sua casa, diante dos seus irmãos. Passaram quase 13 anos, e Davi sendo perseguido, um sofrimento terrível. Ele foi ungido rei, mas não assumiu o trono, porque ele não estava preparado. Não era chegado o momento, mas Deus já havia dado sinal, já havia ungido, separado para isso. E agora começou a preparação. Por isso que muitas vezes nós passamos lutas e tribulações e não entendemos. Mas como já foi dito aqui, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está nos preparando para algo maior. Guarde isso. Sempre assim. Com tudo que passamos, nós vamos usar depois. É para a nossa edificação, é para o nosso fortalecimento espiritual, é para a nossa experiência particular. É bom contar o testemunho dos outros, melhor ainda o nosso testemunho, a nossa experiência. Isso edifica, mas junto com a prova, o Espírito do Senhor vem junto com a gente. A Bíblia diz que no dia, exatamente naquele momento que Samuel ungiu Davi como rei, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Se apoderar é enchê-lo por completo e viver dentro dele. Porque naquela época o Espírito Santo manifestava sobre alguns, esporadicamente. Alguns se manifestavam e saía. Sobre Davi, ele entrou e ficou. Que na minha e na tua vida, ele ache morada todo dia. Louvado seja o nome de Jesus. E passou o tempo, Davi agora já está preparado. Ele é ungido rei, não sobre todo Israel, porque havia uma resistência do povo ainda, depois da morte do rei Saul. E ele foi ungido rei sobre Judá, uma nova unção, aumentou a unção sobre ele, porque não é só sobre a família agora, diante da família, é diante de toda uma tribo. Passados 7 anos e meio, não importa quanto tempo vai passar, Deus é fiel para cumprir com a sua palavra. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A palavra de Deus sobre a minha e a tua vida vai se cumprir em nome de Jesus. A única forma de não cumprir é se nós sairmos do centro da vontade dele. Mas se estivermos em Cristo, acabou, irmãos, somos mais do que vencedores. Louvado seja o Senhor. 7 anos e meio depois, chegou o ápice do cumprimento da profecia, da promessa de Deus sobre Davi. E a Bíblia diz que ele foi ungido rei sobre todo Israel. Unção progressiva. Na família, sobre uma tribo, sobre todo Israel. Segundo a tradição judaica, no Salmo 23, Davi escreve assim: unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. O que tem a ver o cálice com o óleo? Sendo que o óleo não é colocado no cálice, era a bebida colocada no cálice. Segundo a tradição, ele foi ungido diante dos seus irmãos. Samuel levou um pequeno chifre cheio de óleo e molhou sua cabeça. Depois ele foi ungido em Hebron sobre a tribo de Judá. Quando foi o cumprimento total da promessa sobre todo Israel, e ele queria mais o Espírito Santo, ele falou assim: unge a minha cabeça. Vem, vai colocando óleo aí, vai vir pela minha barba. Eu vou colocar meu cálice aqui embaixo.
não paro de derramar óleo, até que o meu cálice transborda. Louvado seja o Senhor. Sabe o que ele estava dizendo? Que Davi não queria ser mais cheio do Espírito. Não, pastor, não. Ele queria ser transbordante do Espírito Santo. Aleluia, louvado seja Deus. Porque Davi, cheio do Espírito Santo, fez proezas. Davi, cheio do Espírito Santo, matou leão, matou urso, matou Golias. Mas o maior desafio chegou. Qual é o maior desafio de Davi? Era o cumprimento da promessa: ser rei sobre a nação de Israel. E quem é Israel? O povo de Deus. Ele devia ser rei conforme a palavra do Senhor. Devia ser rei, sendo que na realidade o rei de Israel sempre foi Deus. Davi seria a representação dele, assim como é um pastor na igreja. O pastor é Jesus. E nós pastores somos a sua representação. E temos uma enorme responsabilidade de transmitir aquilo que Deus quer. Enorme a responsabilidade do pastor. Porque eu tenho que transmitir, juntamente com os outros pastores aqui, aquilo que Deus quer para a sua igreja. Glória a Deus. Por isso, pense bem. Antes de lutar, quando o pastor está ensinando a palavra de Deus, você está lutando contra o próprio Deus. Porque a palavra não é minha, não é da pastora Pia, não são os pastores que nos auxiliam aqui. A palavra é do Senhor. Que haja o temor de Deus na minha e na tua vida. Em nome de Jesus, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Louvado seja Deus. Meus irmãos, a unção ela faz a diferença. Porque primeiro, guarde bem isso no teu coração, ela gera vida. A vida espiritual, todos nós estávamos mortos no pecado, mortos deste mundo. Todos nós andávamos como ovelhas desgarradas, levados ao matadouro. Mas quando entregamos a vida a Jesus, o nosso Salvador, Ele nos concede o seu Espírito, que nos traz vida e vida em abundância. Preste bem atenção. Quando Deus estava criando o corpo de Adão, Ele pegou o barro e deu a forma exata ao corpo do homem chamado Adão. Mas ele não tinha vida. E a Bíblia diz que Deus soprou em Adão. E uma tradução fala o fôlego de vida, mas eu gosto da tradução que diz o Espírito de vida. Quem é o Espírito de vida? O Espírito Santo. Deus soprou do seu Espírito, e quando a vida de Deus entrou no corpo de Adão, gerou a vida do homem. E a Bíblia diz que a partir daquele momento, Adão se tornou alma vivente. A vida que nós temos é a vida de Deus. Louvado seja o Senhor. Por isso que somos eternos. Vamos existir para sempre. Alguns salvos e alguns condenados, mas para sempre, porque a vida pela qual nós somos criados é a vida de Deus. E é o Espírito Santo. A vida. Quando Jesus Cristo veio, o Criador dos céus e da terra, agora encarnado em forma humana, Ele fez a mesma coisa. Só que agora Ele não veio só trazer a vida ao corpo físico. Ele veio trazer a vida ao espírito, a parte espiritual que estava decaída. Paulo diz que Ele nos fez ter espíritos vivificantes. E não somente agora uma alma em um corpo limitado. Antes de Cristo ir para o céu, Ele chama os seus discípulos e faz o que, irmãos? O mesmo que soprou no Éden. Guarde isso. O mesmo que soprou no Éden, Ele soprou sobre os seus discípulos e continua soprando sobre todos aqueles que se convertem nele. Ele fala assim, ó: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito de vida, Espírito vivificante. Louvado seja o nome do Senhor. Lá no Éden o homem se levantou fisicamente, mas antes de Cristo ir para o céu e soprou o seu Espírito, os seus discípulos se levantaram agora espiritualmente. Eu e você fomos levantados não somente fisicamente, mas espiritualmente nós estamos em pé, porque Jesus soprou o seu Espírito na minha e na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor.
sem ganância, uma vida sem inveja. É a nova criatura. Somos novas criaturas. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez. O orgulho tem que ficar para trás. É coisa velha, é do velho homem, do antigo Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão veio em carne, o segundo em espírito vivificante, que é Jesus, que veio consertar, veio arrumar, assumir a responsabilidade do homem Adão, da humanidade sobre ele. Deixa-se a ganância para trás. Já disse e repito, invista na tua vida quando você estiver aqui nessa terra, desfrute daquilo que Deus tem te dado, mas não substitua a tua vida espiritual pela material. Da mesma forma que você precisa comer para sustentar esse corpo, que muitas vezes nos faz pecar, nós precisamos alimentar da palavra, para que nosso espírito seja fortalecido. Da mesma forma que nós trabalhamos e investimos tempo para pagarmos as contas e para procurar ter uma coisa melhor nessa vida, temos a vestimenta sim, da mesma forma devemos lutar e valorizar para que o nosso homem interior esteja revestido. Aleluia. Esteja revestido. Paulo fala assim: revestidos do novo homem. Guarde isso no teu coração, irmãos. Nós somos espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo. Está tudo interligado. Tem uma frase de hoje que diz o seguinte, de um especialista: o homem, o ser humano, ele é tido por alguns estudiosos não como ser racional. Em primeiro lugar, mas não em primeiro lugar. Primeiro é o ser emocional. E exatamente emoção e espiritual que estão vinculados. E aí vem e mexe com a razão. Não tem como escapar. Não tem como se falar assim: não, eu vou cuidar mais da minha vida pessoal aqui, física, intelectual, sei lá o quê, e depois o Espírito vai acompanhando. Não, o Espírito vem primeiro. Se você estiver bem espiritualmente, você trabalha e tem resultado, tem a bênção de Deus. Se você estiver bem espiritualmente, o teu falar é aprovado por Deus. Os teus pensamentos são aprovados por Deus, são guiados por Ele, pelo seu Espírito. Porque o Espírito Santo testifica ao nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E se o nosso Espírito estiver enfraquecido, inativo, não atuando, como que vai haver essa conexão